E para você que já recebeu a sua Thermomix, vamos iniciar agora a sua aula de entrega. Primeiramente, desembalar o seu equipamento. Antes de colocá-lo na tomada, verificar qual a voltagem do seu equipamento, que está marcado aqui embaixo junto com o número de série. É importante você verificar a amperagem correta para você utilizar a Thermomix. Ligo o equipamento apertando o botão prateado. Ele vai fazer a abertura da tampa automaticamente. E vamos ler as primeiras instruções em relação ao seu equipamento. Vou lendo todos os passos, apertando na tela a tecla seguinte. Finalizando esse processo, a gente encontra a tela principal de trabalho, onde temos tempo, temperatura e velocidade, que são os três vetores principais do uso da Thermomix. Nós vamos apresentar todas as funções e, na sequência, apresentar todos os acessórios. Nós temos na tela principal os três vetores de funcionamento da Thermomix, que são tempo, temperatura e velocidade. Eu seleciono clicando na tela e controlo por esse único botão. Quando eu seleciono o tempo, eu tenho de 1 segundo a 99 minutos, que é o tempo de autonomia da Thermomix. Quando eu seleciono a temperatura, eu tenho controle entre 37 graus, na sequência ele vai para 40 e eu controlo de 5 em 5 até a temperatura de 120 graus. Seguida do varoma, que é a temperatura de cozimento no vapor. Quando eu seleciono a velocidade, ela fecha automaticamente, pois a Thermomix não funciona aberta, não consigo colocá-la para funcionar sem a tampa e não consigo abri-la enquanto ela está em funcionamento. Essa é uma medida de segurança, pois a Thermomix na velocidade 10 chega a 10.700 RPM, é uma potência muito forte. Por conta dessa potência, ela trabalha sempre fechada. Na barra inferior, eu tenho a função da casinha, que serve para eu retornar sempre quando eu quiser para a tela inicial, ou, apertando ela por 1 segundo, ela zera toda a programação feita. Na sequência, eu tenho a função balança. A balança da Thermomix pesa de 5 em 5 gramas. Eu posso pesar os ingredientes diretamente dentro do copo ou utilizar a Thermomix como balança, colocando um recipiente em cima, utilizando a tara e fazendo a pesagem dos meus ingredientes, deixando assim o meu mise en place pronto para a hora que eu for executar a receita. A balança da Thermomix pesa até a quantidade de 3 quilos e eu posso inclusive utilizar a balança enquanto a Thermomix está funcionando. Desde que eu a programe até a velocidade 4, eu consigo acionar a balança e pesar todos os ingredientes para a próxima receita. A balança da Thermomix fica na base do equipamento, então ela é bem sensível e é importante que ela fique num lugar estável, numa bancada estável, e que eu não encoste nela enquanto ela está pesando para não oscilar a pesagem. Clicando em funções, eu encontro o turbo e a espiga. O turbo é a função que serve para pré-picar alguns ingredientes, como queijo, parmesão, gelo, fruta congelada, chocolate em barra. Na verdade, nada mais é do que a função pulsar do liquidificador convencional. Ele trabalha na potência máxima de acordo com o tempo que a gente escolhe aqui no menu. Então eu tenho a opção de meio segundo, 1 segundo e 2 segundos. A função turbo é super importante para que a gente trabalhe com segurança, não danifique a lâmina e não force o motor do equipamento. Na sequência, a função espiga, que é a função de sova de massa, onde aparece aqui o desenho de um trigo. Eu faço a programação do tempo, não tem temperatura para essa função e apenas rodo o botão. Ela tem a velocidade própria de trabalho. Então ela gira de um lado, gira de um outro, proporcionando uma sova perfeita para a nossa massa. Na sequência, nós temos a função de inversa,
quando eu clico aqui na setinha, aparece inversa ligada. A lâmina inversa significa que eu não quero cortar o ingrediente que está dentro do copo. A nossa lâmina tem 2 sentidos de rotação. De um lado, no sentido horário, ela corta, e o sentido anti-horário é utilizado para a cocção de ingredientes delicados. Um risoto, uma sopa. Na verdade, ela trabalha só com a função de mexer o ingrediente sem utilizar o fio da lâmina para cortá-lo. Essa função também é muito utilizada para fazer desfiados. Então a gente consegue fazer o desfiado de até 1 kg de carne em 4 segundos. Pode ser o frango, o bacalhau, a carne seca, ela faz um desfiado perfeito em 4 segundos. Agora eu vou apresentar todos os acessórios da Thermomix. Esse é o copo principal de trabalho da Thermomix. Ele é feito de um material de aço cirúrgico, facilitando assim o preparo de receitas doces e receitas salgadas, pois ele não absorve nenhum aroma, não passando assim para a próxima receita. Eu consigo desmontar o copo para fazer uma lavagem mais segura. Basta segurar a alça, girar a base no sentido horário, tiro a minha lâmina. Todas as peças da Thermomix podem ir para a lava-louça. Na hora de fazer a montagem do copo, na mesma posição em que eu retirei a lâmina, eu a encaixo novamente e travo, me certificando de que ela está bem encaixada. O cuidado que eu tenho que ter após as lavagens é de utilizar sempre o copo com esses pinos secos. A única forma de entrar umidade dentro do motor da Thermomix são através desses furinhos. A única coisa que entra nos furinhos são esses pininhos que ficam embaixo do copo e são responsáveis pelo aquecimento. Então, sempre quando for utilizá-los, eles precisam estar bem sequinhos para que eu não leve umidade para dentro do motor. A limpeza da base da Thermomix é muito simples e pode ser feita apenas com um pano úmido ou um pouquinho de detergente neutro. Essa é a tampa. A Thermomix funciona sempre fechada, eu não consigo colocá-la para funcionar se a tampa não estiver encaixada corretamente e não consigo abrir a Thermomix se ela estiver em funcionamento. Depois nós temos essa tampinha que é chamada de copo medida, porque ela é um medidor rápido de 100 ml ou 50 ml. Ela tem outras funções, como tampar o bocal para que não saia respingos. E ela, junto com a tampa, tem um formato que não permite que o equipamento trabalhe sob pressão. Então, sempre quando a gente trabalha com temperatura, eu tenho um vão entre a tampa e o copo de medida para que saia o vapor. Por esse mesmo vão, eu consigo também fazer as emulsões. Se eu preciso fazer uma maionese, eu tenho a possibilidade de despejar a gordura toda na tampa maior e por esse vão ela cai em fio enquanto eu estou batendo os ovos. Esse é o cesto, que tem também algumas funções. Uma delas, ele pode ser utilizado como peneira, então eu posso acoplá-lo dentro do copo depois do preparo de um suco e já tirá-lo peneirado. Ele também serve como um cesto de cozimento interno, então todos os ingredientes que eu quero cozinhar sem que tenha contato com a lâmina, eu cozinho dentro desse cesto. Esse cozimento pode ser feito tanto no vapor como por imersão. Se eu trabalho com ele como um cesto de cozimento interno, quando eu for removê-lo, ele vai estar quente. Então eu tenho uma espátula que tem um ganchinho apropriado para que eu remova com segurança, evitando queimaduras. Uma outra função desse cesto é facilitar a evaporação de líquidos enquanto eles são preparados na Thermomix, sem deixar sair os respingos, somente colocando ele sob a tampa. Essa é nossa espátula, que serve para auxiliar no processo enquanto a Thermomix está funcionando. Tenham muito cuidado, o único utensílio que eu posso colocar aqui dentro enquanto a Thermomix está em funcionamento é essa espátula, pois ela tem essa base de proteção que não deixa eu atingir a lâmina, então eu consigo trabalhar com segurança. Por favor, não coloquem nenhum outro acessório aqui dentro enquanto a Thermomix estiver funcionando. Essa mesma base de proteção
tem um desenho anatômico que possibilita que eu descanse a nossa espátula sem que ela tenha contato com a bancada, tornando ela mais higiênica. Essa é a nossa borboleta, que ela substitui a função da batedeira. Sempre quando eu quiser uma textura, quando eu quiser agregar ar para uma receita, como chantilly, merengue, mousse, eu só acoplo ele em cima da lâmina e já está pronto para ser utilizado. O cuidado que nós precisamos ter ao utilizar esse acessório é que ele tem uma limitação em relação à velocidade e eu não posso ultrapassar a velocidade 4. Esse é o acessório Varoma. Varoma significa vapor com aroma, então ele serve para cozinhar alimentos no vapor. E eu utilizo sempre o vapor e o aroma da receita que está sendo preparada no copo principal. Eu tenho 2 compartimentos, os 2 cozinham da mesma forma. Uma dica ao utilizar o Varoma, caso você não queira misturar os aromas, você pode utilizar papelotes e ele vai cozinhar sem misturar os aromas. Simplesmente acoplo ele aqui em cima da tampa. E sempre seleciono a temperatura Varoma, que é a temperatura máxima, que vai liberar uma quantidade maior de vapor. Todos os acessórios da Thermomix também podem ser lavados na máquina de lavar louça. Eles são feitos de um material de plástico, livres de BPA. Esse é o livro ABC da Thermomix, que acompanha o equipamento. Ele tem todas as instruções básicas para você iniciar o uso do seu equipamento. Apresentação de todas as peças, de todos os acessórios, de todas as funções. Ele também tem o tempo de preparo de alguns ingredientes. Então aqui no capítulo Básicos, a gente encontra uma tabelinha com o tempo de preparo de alguns ingredientes, o tempo de cozimento no vapor de alguns ingredientes e na sequência a gente tem todas essas receitas, que também vem no formato de chip. Então acoplo o chip na lateral do equipamento e qualquer receita que eu escolher, ela vai me dar o passo a passo até finalizar a receita. Aqui no canto superior nós acessamos o menu do equipamento, onde eu tenho acesso às receitas do chip, receitas automáticas, modo de transporte. Caso eu tenha que transportar o meu equipamento, eu transporto ele com segurança fechado. Então aciono o modo de transporte, ele fecha automaticamente a tampa e assim ela está pronta para ser desligada. Pressiono o botão e seguro, ela desliga e eu posso transportá-la com segurança. No menu nós temos também as notas de segurança, que são as instruções para iniciar o uso do equipamento. Em definições, a gente encontra os contatos de Thermomix espalhados pelo mundo. Nós temos também a opção de idiomas, lembrando que a gente muda somente o idioma do equipamento, nunca o idioma das receitas. Consigo colocar uma senha para bloquear o meu equipamento. Converter o sistema de medidas. Ajustar o som, cor de fundo, repor as definições da fábrica, administrar as receitas favoritas e encontrar informações importantes sobre o meu equipamento, como número de série e atualização de software. Agora você já está preparado para utilizar o seu equipamento. Bem-vindo ao mundo Thermomix. Nós vamos agora preparar uma receita de brigadeiro de colher. Leite condensado, uma lata de leite condensado, (50 gramas de cacau, 20 gramas de manteiga. E agora vamos programar 9 minutos. Temperatura de 120 graus, velocidade 4. Finalizamos o nosso brigadeiro.
Posso colocá-lo num recipiente ou já colocar em vários recipientes individuais. Agora é só esperar esfriar. Uma dica para fazer uma pré-lavagem do copo, quando a gente trabalha com algum ingrediente mais grudentinho, eu posso adicionar água. Eu adiciono a água, uma quantidade suficiente para cobrir a lâmina, uma gotinha de detergente, programo 15 segundos na velocidade 10. E assim eu tenho uma pré-lavagem, facilitando a limpeza do copo.